Olá, está no ar o Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E nesta semana as aulas foram sobre direito administrativo. Quem esteve com a gente foi a professora Fernanda Marinella, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professora? Tudo bem, Mariana, tudo ótimo. Bom, essa semana então a gente aprendeu tudo sobre o papel dos agentes públicos na Constituição. Na verdade nós vimos quais são as garantias, quais são as regras, quais são os direitos dos agentes públicos na regra constitucional. Entendi. Então, 5 aulas, foi puxado? Foi puxado. Falamos um pouquinho de conceito, de classificação, depois tratamos sobre concurso público e as peculiaridades hoje do concurso público, quais os cuidados, falamos um pouquinho sobre a estabilidade dos servidores, direito de greve, tratamos ainda de sistema remuneratório, acumulação de servidores e assim por diante. Muito assunto. A gente fala mais disso no segundo bloco. Professora, eu quero saber como é que o direito entrou na sua vida. Já gostava desde pequenininha? Na verdade, sempre fui apaixonada e assim foi consolidando, né, essa opinião e depois resolvi fazer a faculdade, depois advogar e depois ensinar. Eu sou apaixonada por ensinar, na verdade, e cada vez mais entrando e acabei, na verdade, escolhendo a área um pouquinho mais tarde. Na verdade, comecei com direito constitucional e depois acabei no direito administrativo por afinidade. Essa é uma dúvida muito recorrente dos alunos, até dos seus alunos, assim, e agora, qual área seguir? Com certeza. Na verdade, a primeira preocupação dos alunos é eu vou para a advocacia, eu vou para o concurso público, né? Qual é o caminho que eu vou trilhar, eu vou ensinar e assim por diante. Então, acho que a primeira escolha é realmente essa, né? Qual é o foco que você vai dar na sua carreira, porque isso muda muito a forma de estudar, a forma de consolidar cada uma das experiências com estágio e assim por diante. Então, é importante ter essa definição. Professora, eu estou vendo aqui que você desempenha um papel importante na UAB também. Me conta um pouquinho. Então, a advocacia é uma outra experiência, né, na minha vida. Eu gosto muito de advogar, atuo também nessa área, especialmente nas cortes administrativas, então CNJ, CNMP, Tribunal de Contas e assim por diante. E comecei a participar do meu órgão de classe, né, da OAB. Tive a oportunidade de ser conselheira federal em 2012, 2015. Depois tive a oportunidade de presidir a seccional de Alagoas, em 2016 até o ano passado. E agora estou como conselheira federal mais uma vez pelo estado de Alagoas. E hoje estou tendo a oportunidade de coordenar a comunicação do Conselho Federal, que também é uma experiência muito nova para mim. Que legal. Já participei de várias comissões, Mari. Na verdade, tive uma experiência maravilhosa presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada em 2012. E é uma bandeira também importante, né? Porque é um mundo muito masculino. Era uma comissão que não existia no Conselho Federal, então foi criado naquele momento e representou assim, uma grande oportunidade na minha vida. Naquele momento nós éramos 4 conselheiras de 81. Então, um número bem reduzido de mulheres. Eu sempre brinco que era todo preto e azul, né? Não tinha cores no Conselho Federal, porque o homem usa até no escuro normalmente, né? Então, as mulheres, elas representam esse colorido para o Conselho Federal. E a gente conseguiu avançar um bocado naquela oportunidade, conseguimos fazer mudanças importantes, aprovamos cotas para as mulheres no sistema OAB, que isso, na verdade, se perguntar para alguma mulher, né? Você quer cotas? Eu diria de jeito nenhum, Como é que funciona? Fiquei curiosa. Que cotas são essas? Na verdade, assim, ainda melhor do que a política partidária, mas a eleição na OAB ela é feita com chapa completa. Então, as chapas se inscrevem para todos os cargos do processo eleitoral. Essa chapa hoje tem que ter pelo menos 30% de mulheres. Isso representou um avanço importante. A gente tinha, até a introdução das cotas, 17% dos cargos de dirigentes eram ocupados por mulheres. Com a mudança das cotas, nós avançamos para 37% dos cargos. Então, isso representou uma mudança na participação das mulheres dentro do sistema, sem dúvida alguma. E diferente da política partidária, lá não são candidaturas, efetivamente são vagas, porque quando a chapa se elege, as mulheres também são eleitas nesse conjunto. A gente tem uma pergunta também que vem lá de Joinville. Pode rodar. Professora, na sua opinião, quais são os desafios e as conquistas enfrentados pelas mulheres na advocacia? São muitos, né? E são muitos desafios, né? A começar porque as mulheres ganham menos do que os homens e na advocacia isso também acontece, então parece que o trabalho dela não vale o mesmo tanto, mas na verdade isso é século, né? Já nós estamos mudando essa realidade, mas
é uma realidade que nós temos no mercado privado, principalmente, ela acontece. No serviço público não, porque o concurso público, a remuneração é fixada por lei, é diferente, mas na iniciativa privada isso acontece. Para a advocacia feminina, nós temos o desafio de algumas áreas, como a área penal, por exemplo, tem grandes lutas, né? O enfrentamento nas delegacias, nos presídios para as mulheres. Tem a questão do assédio, tem a questão da dificuldade de ter acesso ao seu cliente, então para as mulheres isso ainda acontece. E eu digo também a amamentação. A amamentação é um grande desafio, a gravidez, a amamentação é um grande desafio para as mulheres, porque a advogada como autônoma, ela tem que se virar com o seu escritório, né? Hoje nós temos a suspensão dos prazos, né, no dia do parto, no período pós-parto, mas mesmo assim, ela tem que voltar rápido para o trabalho, tem que se adequar rápido a essa nova realidade que é ter um filho, né? Então, eu acho que para as mulheres ainda há necessidade de adequação. Ainda é uma luta que tem muito chão. Com certeza, com certeza. Mas nós estamos avançando. Eu digo que Mulher Maravilha e assim outros tantos estão melhorando a nossa vida. Essa comissão, professora, chegou a investigar algum caso? Ou soube, teve alguma denúncia de algum caso relevante? Na verdade, naquela oportunidade, nós acompanhamos alguns casos. Nós tínhamos naquela oportunidade o sistema prisional para as mulheres era crítico no Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu acompanhar algumas situações junto com a Comissão de Direitos Humanos. E hoje, na verdade, a comissão continua existindo. Então, a partir acompanhamos a aprovação do feminicídio, acompanhamos toda a discussão com relação ao feminicídio. Então, isso foi muito interessante na consolidação de algumas leis naquela época. Hoje, a comissão continua avançando, né? Então, tem acompanhado aí várias situações críticas que nós estamos vivenciando, tristes, né, nos últimos tempos, de mulheres sendo assassinadas pelos companheiros, pela situação de exposição e vulnerabilidade que ainda tem a mulher hoje. Então, a gente acompanha várias situações na OAB. Professora, recentemente você foi fundadora de um instituto, que é o Instituto Cultural para a Difusão do Conhecimento Jurídico. Qual que é o objetivo desse instituto? Na verdade, é divulgar conhecimento pelas redes sociais. Na verdade, um grupo de amigos, a gente projetou esse instituto através da criação de bate-papo, né? E vamos criar um espaço de discussão e de difusão de aulas e de vídeos e assim por diante. Então, a ideia é distribuir conhecimento pela rede social e aí os professores vão variando e o projeto, então, foi sendo modificado de lá para cá. Mas a ideia realmente é disponibilizar conhecimento de acesso fácil. Eu acho que hoje o segredo é esse, né? O conhecimento hoje está muito mais disponível do que nós vivemos há alguns anos atrás. É claro que a rede social, a internet, ela tem todo tipo de material, com qualidade, sem qualidade, e é claro que o usuário precisa ser criterioso com relação a tudo isso, mas o fato é que tem que estar disponível e fácil para que todos tenham acesso. Então, a ideia do Instituto era realmente fazer essa divulgação desse trabalho e desse conhecimento em várias áreas. Então, a gente tem professores de todas as áreas que gravam esse material, gravam essas aulas, esses vídeos curtos para disponibilizar pela internet. Você falou aí do perigo, né, desse material que às vezes não é chancelado, não é revisado, não é nem atualizado. Queria que você desse uma dica também para os alunos que estão assistindo, né? E o atualizado é o mais importante, porque para a área jurídica isso é fundamental. Então, é sempre importante verificar qual a data de gravação do vídeo, né? Quando ele foi produzido e verificar se a partir daí não há uma mudança legislativa, não há mudança de posicionamento jurisprudencial, até porque para o direito administrativo, Mário, nós não temos código. E a falta de codificação nos deixa muito vulnerável. Então, muitas vezes, a jurisprudência é divergente. Eu sempre brinco, um diz que é branco, outro diz que é preto, um diz que é verde, outro diz que é amarelo, eles não se resolvem. E quem bate o martelo, muitas vezes, é a jurisprudência. Então, assim, é fundamental verificar a data da produção do material e a jurisprudência posterior. Então, verificar se saiu alguma repercussão geral, se tem súmula vinculante, se recurso repetitivo foi julgado. Então, tem que acompanhar tudo isso. E, principalmente, para quem está prestando concurso público, né? Porque o concurso quer a última notícia, a última novidade, então não dá para se descuidar. Então, cuidado com o que lê, cuidado com o que assiste, tem que fazer um critério de qualidade mesmo. Se fosse para dar uma dica, professora, para esses estudantes que às vezes entram pensando justamente no concurso, qual seria? Abra sua cabeça, né? Nós temos que procurar caminhos alternativos. Eu acho que hoje nós temos que procurar novas saídas, novas carreiras. E no direito nós temos carreiras surgindo, né? A mediação, a arbitragem é uma oportunidade diferente. A própria advocacia administrativa, Mari, pouca gente exerce a advocacia administrativa. As pessoas pensam que o que você faz lá no judiciário também você vai fazer nas cortes administrativas e não é bem assim, né? O funcionamento é um pouco diferente, então você não tem. Uma outra área também, que é a área de atuação na concorrência, né? O mercado
mercado da concorrência também é novo, o funcionamento do CAD é novo, então nós temos muitas áreas que ainda são um pouco exploradas. Então a questão de dados, por exemplo, a tecnologia e a informação, a tecnologia da informação é uma área nova, né, que também abre um mercado de trabalho, então acho que é preciso que a área do direito ela tenha essa visão, né, são muitas oportunidades. Também nós temos uma preocupação, são muitos alunos formando todos os anos. Né? O número de faculdades de direito é assustador, então nós não temos mercado para tudo isso, é fato. Corremos um sério risco, há uma preocupação com relação à quantidade de faculdades de direito e principalmente a qualidade das faculdades. Então, isso é um ponto que preocupa muito. Nós temos hoje a realidade de que alunos se formam e não têm a mínima noção do que acontece no mundo à sua volta. E então, o índice de reprovação, né, do exame da ordem é uma prova disso. Isso, né? É uma prova disso. E olha que o exame de ordem você não concorre com ninguém, né? Você concorre com você mesmo, é o seu resultado, né? Então, é a sua qualidade. Não que nós não, o candidato não tenha que se preparar, claro que ele precisa se preparar, mas ele precisa se preparar durante toda a faculdade, quer dizer, era para ser natural. Você se formou, prestou o exame de ordem, é a conclusão da sua faculdade, mas infelizmente não é. E isso decorre do fato de que a qualidade das faculdades ou do ensino jurídico no país não é um primor. Então é preciso sim pensar o que nós estamos ofertando. E aí a dica é: verifique a faculdade que você está cursando, né? Verifique se ela atende às suas necessidades e se realmente o nível da qualidade, o nível do ensino está satisfatório. Porque o preço é muito alto, você se forma e você não é nada, né? Eu sempre brinco, você é promovido de estudante a desempregado, né? Porque você não tem nada a partir daí. Então, eu acho que é fundamental você pensar, então, na qualidade da faculdade que você está cursando e tomar esse cuidado com relação ao estágio, realmente buscar uma capacitação complementar. Hoje nós temos muitos cursos disponíveis e cursos de qualidade, seja de capacitação em outras áreas que são linkadas com o direito, que são interrelacionadas e que podem abrir oportunidades de trabalho. Né? A gente tem também a questão da capacitação com relação à oratória, com relação à postura na próprio exercício da advocacia, que é preciso refletir sobre isso. Você não pode deixar para pensar em todas essas questões quando você se forma, né? Então é uma construção durante a faculdade. Professores, sobre mercado de trabalho a gente continua falando no próximo bloco. O Saber Direito e Profissão faz uma rápida pausa, a gente já está de volta. O Saber Direito e Profissão já está de volta hoje com a professora de Direito Administrativo, Fernanda Marinella. Neste segundo bloco a gente fala, então, continua falando de mercado de trabalho, né, professora, que está bem concorrido. Com certeza, nós somos mais de 1 milhão de advogados. Vamos conferir, então, quais são as possibilidades para quem se especializa nessa área. Carreira em Direito Administrativo. O direito administrativo rege as atividades do ponto de vista jurídico na administração pública. Quem buscar essa área vai lidar com assuntos como estrutura e controle da administração pública, licitações, contratos, parcerias, dentre outros. As opções de mercado de trabalho estão nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, na administração pública e nas universidades. Nesse caso, mestrado e doutorado geralmente são requisitos. O ingresso nessas profissões depende da experiência, de um bom currículo e, no caso de serviço público, de passar em concurso, que tem no direito administrativo uma disciplina exigida em cargos de nível superior. A remuneração depende da experiência, mas, em média, o ganho mensal inicial passa de R$ 3.300. Professora, então a gente viu que tem o mercado privado, né, com vários ramos diferenciados dentro da advocacia, o mercado público, que a gente falou do concurso, né? A área acadêmica, que também não deixa de ser uma oportunidade, né, para os alunos. Com certeza, com certeza. Você gostaria de destacar mais alguma área? Eu acho que no mercado privado há uma grande preocupação hoje com relação às empresas para a lei anticorrupção. Eu acho que esse é um cenário que deve, com certeza, abrir a mente da advocacia, né? Orientando as empresas com compliance e toda a prevenção para que essa empresa não caia
na fiscalização com a lei anticorrupção. Então, acho que é uma grande preocupação. Hoje, a responsabilidade da empresa não é só com o que o dirigente ou o administrador toma de decisão, mas com todos os seus funcionários. Então, a capacitação dos funcionários, dos gestores daquela empresa é muito importante. Então, essa orientação preventiva, que com certeza é um mercado novo também que se abre e há uma grande preocupação da iniciativa privada. Para o mercado público, eu acho que os concursos públicos do direito administrativo sempre é matéria de foco, então sempre é uma matéria importante, né? Cai em todos eles, na verdade, uns com mais profundidade, outros com menos, mas na sua maioria até porque é o que o servidor público vai fazer, né? Direito administrativo é exatamente o que ele pratica na vida após concurso, né? Eu digo que quase tudo que o servidor faz é ato administrativo, portanto, quase tudo é direito administrativo. Então, é uma matéria que cai bastante em todos os concursos, então tem que estudar, não dá para ficar sem, não dá para passar no concurso sem estudar direito administrativo, né? Então, acho que esse é o cuidado, acho que é uma matéria maravilhosa. As pessoas dizem assim, porque o direito administrativo é muito árido, é muito distante da minha realidade. Eu digo, não, mentira, isso é falso, né? Eu brinco sempre assim, se você está falando com o seu namorado no telefone, isso é direito administrativo. Afinal de contas, a prestação de serviço público de telefonia é direito administrativo. Está andando com o seu carro pela rua, caiu no buraco, isso já é direito administrativo, porque o Estado tinha que deixar esse serviço bem prestado, a rua não poderia ter buraco, e a responsabilidade de pagar a indenização também é direito administrativo. Então, eu digo que é uma área que está no nosso dia a dia, né? Para quem usa o transporte coletivo, eu brinco, né? Olha para o lado de fora do ônibus e já pensa, é direito administrativo também, né? Então, o direito administrativo é uma área que está no nosso dia a dia mesmo, sabe? Na vivência, nas necessidades, seja na prestação de serviços públicos, seja nos serviços privatizados hoje, mas que são controlados pelo poder público, seja na responsabilização quando um dano é causado na prestação desse serviço, ou até mesmo na eficiência da prestação do serviço jurisdicional, até mesmo na eficiência da fiscalização exercida pelo Ministério Público, na atuação da polícia. Então, toda essa atuação é agente público que está atuando, é serviço público que está por trás disso, e toda a disciplina está na base do direito administrativo. Então, é uma matéria que faz parte da nossa vivência e faz a gente se apaixonar. Que legal. E a área acadêmica, professora, também tem muito espaço, por ser uma matéria assim tão requisitada. Com certeza, tem muito espaço, né? A oportunidade para ensinar nas faculdades hoje, essa matéria, ela pega várias cadeiras, né, do curso de Direito, então, pelo menos 2 ou 3 cadeiras do curso de Direito. Para a parte do ensino, de uma forma geral, as obras também têm mercado, né? As editoras passam hoje por uma mudança, né, no que diz respeito à disponibilização das obras. Hoje você tem uma preocupação com relação à pirataria, sem dúvida alguma, para os autores. É um ponto de reflexão hoje, né? Então, a gente precisa cobrar mais esse controle, essa fiscalização com relação à pirataria, principalmente dos livros eletrônicos. Então, ainda é uma reflexão, mas ainda é um mercado de trabalho, né? Não é que você vai ganhar dinheiro com o livro hoje? Não vai, Mari, não vai ganhar dinheiro, mas é com certeza uma posição que se consolida, é a sua orientação que vai ser citada nas decisões, então novas oportunidades se abrem a partir daí, né? Você também é autora de livros, né, professora? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu tenho o livro principal, que é o Manual de Direito Administrativo, né, hoje pela editora Saraiva, que é o carro-chefe, eu digo assim, do meu trabalho. A gente atualiza todos os anos, tem todos os temas do direito administrativo, então é um livro que me dá bastante trabalho, mas ao mesmo tempo um carinho imenso em cada edição, em cada publicação. Tem também o Lei Anticorrupção, que eu comento, então, a lei de combate à corrupção na iniciativa privada. Então, também é um livro que hoje tem tido uma grande procura, né? Até porque é tema atual, é tema recente, novo. De linguagem fácil, o estudante linguagem fácil, acesso fácil. Tenho também publicado o livro de servidores públicos, né, que comenta os aspectos constitucionais. Tem também um comentário sobre a Lei 8.112, então fala já o aspecto legal dos servidores públicos, que é a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores da União. Mas tem um livro que é o xodó de todos eles, Mari, que é o Vadimécum dos Direitos da Mulher. A partir de quando eu comecei a trabalhar nessa área, então resolvi publicar essa obra que reúne todos os direitos que as mulheres têm. Aqui a gente fala sobre direito à saúde, a proteção com relação ao câncer, com relação à violência doméstica. Então, são os direitos específicos que as mulheres têm no geral e no específico delas. Então, é um livro bem interessante e a gente tem o apoio aí da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica na publicação dessa obra. A gente atualiza, então, todos os anos esses direitos. Então, é uma obra bem, assim, tenho bastante atenção com ela, gosto muito desse resultado. E falando nesse assunto, tem algum direito
direito é escondido, que nós mulheres não sabemos que temos? Na verdade, tem alguns que nós até sabemos, sabe, Mari, mas não conseguimos efetivá-los, porque a administração pública ainda investe muito pouco nessas garantias, né? Eu acho que tem 2 direitos que são fundamentais. A questão do câncer, eu acho que é uma questão preocupante, porque os exames não são praticados no tempo necessário, então a descoberta da doença ela não é feita num tempo hábil para que o atendimento seja feito de forma eficiente, então isso é muito ruim. Então, apesar da mulher ter direito a praticar os exames, por exemplo, no câncer de mama, mas ela não consegue realizar porque o serviço público não é bem prestado. E eu acho que um outro direito fundamental é na proteção contra a violência doméstica, né? A Casa da Mulher Brasileira ainda não existe em todos os lugares, a Delegacia das Mulheres não funciona bem, nós temos muitos lugares que a delegacia não existe ainda, então, em caso de violência, ela não tem muitas vezes onde procurar, então, acho que são direitos que estão na lei, mas que não saem do papel. Então, é importante que as mulheres conheçam, para cobrar, né? Eu sempre digo que se a gente nem sabe o direito que tem, como que a gente vai exigir, né? Então, é importante, pelo menos, a gente conhecer e saber que eles existem para poder procurar, para poder cobrar e assim por diante. Então, as mulheres precisam conhecer um pouco mais. E você vem também para endossar esse papel dentro da OAB, né? Que eu acho que é muito, muito bacana a gente citar isso também, né? Pois é, para você ter uma ideia, dentro do sistema OAB, nós temos 27 seccionais, né? 27 OABs nos estados. A gente tem mais ou menos, Mari, 85 anos de história dentro da instituição nesses estados, né? Se a gente comparar, são 3 anos de mandato, tá? Só para você ter uma ideia. Nessa história toda foram mais ou menos mais de 760 presidentes, tá? Mais de 760 presidentes em todos os estados. Nós só tivemos 9 mulheres. Nossa, então, na 760 contra 9. Nós só tivemos 9 mulheres presidindo uma seccional. Então, em muitos estados, nunca teve uma mulher na presidência, apesar de ter 85 anos de história. Então, para você ter uma ideia, hoje na gestão OAB, nós não temos nenhuma mulher presidindo nenhuma seccional. Então, isso é muito sério ainda. Né? Nós precisamos ainda ocupar esses espaços, mas eu acho que isso é uma construção, é como eu disse. Nós não vamos apertar um botão e a mulher vai passar a ocupar. É uma questão cultural que você vai plantando dia a dia, você vai construindo a cada dia, na educação dos filhos, na educação formal das escolas, nas oportunidades que se abrem no mercado de trabalho. Então, isso é uma construção. Até porque se a gente olhar para trás, a gente vê que o avanço existe, né? Mas não, ainda... sem dúvida alguma. Agora, passos lentos, né, Mari? Mas vamos devagarinho. Eu digo que o problema hoje não é de falta de lei. Nós temos leis que garantem. O que nós precisamos é que elas sejam efetivadas, né? Que elas saiam do papel, que elas sejam efetivamente consolidadas e mudem a nossa realidade. Né? Mas nós temos que lembrar também, Mari, que na infância, eu sempre digo isso, que na infância, nós mulheres, a gente brincava de quê, né? De panelinha, de bonequinha, com a vassoura, né? E os homens, desde a infância, né? Aprenderam a brincar de avião, de montar Lego, de Playmobil, de carro, tudo bem diferente. Então, eles são preparados para esse mundo, né? Nós, mulheres, ainda não, mas estamos construindo, né? Já estudamos mais do que os homens hoje, então, isso é uma questão de tempo, né? Eu digo que nos partidos políticos, nós mulheres ainda fazemos parte do anexo do partido, né? Então, nós precisamos sentar na mesa principal e, a partir disso, a mudança irá acontecer. Nós já pagamos a metade da conta do Brasil, né? E nós precisamos sentar na metade da mesa. E eu sempre digo aos homens que não se preocupem, porque nós mulheres não queremos a mesa toda para nós. Nós queremos dividir com eles esse espaço, né? Eu acho que o bem-estar, ele vem dessa caminhada de mãos dadas. Então, não é tomar o mundo para nós mulheres, é dividir com eles, mas de uma forma que a igualdade aconteça. Verdade. Bom, a gente já falou da Fernanda professora, da Fernanda autora de livros. Me conta da Fernanda advogada. Você também trabalha em um escritório. Sim, sou sócia no escritório de advocacia e meu parceiro, meu sócio é meu marido, Mari. Então, a gente vive esse desafio, né, de levar o escritório para casa e de casa para o escritório, mas é uma oportunidade maravilhosa, é um parceiro da vida como um todo, e para as mulheres isso é muito importante, senão não é possível crescer, né? Você tem que redividir as tarefas, né? Dentro da casa, dentro do trabalho, para conseguir ocupar esses espaços. E o escritório também é um grande amor, é uma grande experiência, né? Como eu disse, eu faço advocacia administrativa, que é um pouco diferente da judicial, mas é uma experiência maravilhosa. Nesse campo aí de trabalho, a gente também tem uma pergunta. A pergunta vem também de Joinville e é do Lucas. Pode rodar. Professora, como posso ser um bom líder na advocacia que consiga inspirar equipes?
Eita, como é que você inspira a sua equipe, Fernanda? Eu acho que, na verdade, primeiro contando suas próprias experiências, né? Eu acho que o exemplo é uma grande inspiração na nossa vida. Eu acho que desde a infância, né, a gente procura exemplos. Procura exemplo na família, procura exemplo com os pais, procura exemplo com os amigos e assim nós vamos crescendo, né? Então nós vamos construindo uma história que possa servir de exemplos. Então eu acho que esse é o primeiro passo, fazer o seu melhor para que você possa um dia servir de exemplo e assim você vai inspirar as pessoas na sua carreira e na sua vida. E para a advocacia eu acho que é fazer sempre o certo, é ter compromisso com a retidão, com aquilo que você jura no dia que você recebe sua carteira. E eu sempre digo que nós, advogados, nós somos formadores de opinião. Nós estamos na ponta da lança de toda essa batalha, que é construir um Estado cada vez melhor, porque nós somos conhecedores da lei. E como conhecedores da lei, nós temos mais responsabilidade do que todos os outros brasileiros. É verdade que muitas vezes as nossas opiniões elas são contramajoritárias, né? Muitas vezes nós não agradamos uma roda de amigos, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de defender a Constituição, de defender os direitos e as garantias que foram introduzidas nessa Constituição e que nós não podemos abrir mão de forma alguma com nenhuma outra bandeira. Eu sempre digo assim que corrupção, quem gosta de corrupção? Ninguém. A corrupção mata milhares de brasileiros, milhares de pessoas no mundo inteiro. Então ninguém gosta de corrupção. Mas nós não podemos, com a bandeira do combate à corrupção, abrir mão de direitos e garantias que foram introduzidas na nossa Constituição com muito esforço, com a luta, com a vida, com a dedicação de muitos brasileiros que nos antecederam. Então, nós precisamos combater a corrupção, sem dúvida alguma, mas nós não podemos abrir mão, por exemplo, do direito à aposentadoria, não podemos abrir mão do direito de defesa, do direito à liberdade e assim tantos outros, que geraram, assim, vidas e vidas, né? Dedicações imensas dos nossos brasileiros que nos antecederam. Então, eu digo que nós, advogados, eu digo que nós, operadores do direito, nós temos uma responsabilidade muito grande com o futuro do país. E nós precisamos encontrar novos caminhos, precisamos encontrar novas alternativas. Eu digo que nós não podemos continuar resolvendo problemas novos com soluções velhas. Isso não vai resolver. Né? E nesse caso, eu digo que o jovem ele tem uma responsabilidade gigante, né? Ele pode ajudar muito no futuro do nosso país. Porque é com a força, é com a criatividade do jovem, somada à experiência daqueles que já estão construindo esse país há bastante tempo, né? É que nós podemos ter um futuro melhor. E com esse recado, então, a gente encerra o Saber Direito Profissão. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, né? Obrigada. Bom, você aí de casa pode continuar com a TV Justiça, basta acessar o site que aparece aqui na sua tela e não se esqueça de inscrever no nosso canal TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!